Oi, esse é um vídeo especial que nós do EAD Vídeos preparamos para você, onde a gente vai fazer um resumo das 3 semanas da disciplina de pensamento computacional. Então a gente vai falar um pouquinho do que foi abordado na semana 3, depois um pouquinho dos tópicos principais da semana 4 e aí a gente fecha com os tópicos da semana 5. Você que é nosso assinante do ED Vídeos já está recebendo esse vídeo em primeira mão. E para você que não é assinante, fica até o final que você vai receber depois as informações de como receber um bônus desses vídeos aqui, que a gente vai ter outros vídeos interessantes para você da semana 5. Então, vamos começar aqui com a semana 3. Então, o que foi cobrado na semana 3 foi basicamente a álgebra booleana, a lógica binária e os circuitos, né, que vêm tanto da álgebra booleana quanto da lógica binária. Então, a gente viu que as portas lógicas principais que existem são essas quatro. A porta U, que está representada ali no comecinho ali, que parece uma prancha, né? Então, ela é arredondadinha nas entradas e tem essa curva que termina numa ponta, né, na saída. A porta E é só um pedaço, né, arredondado e ela tem essa partezinha aí reta no começo. E aí a gente consegue diferenciar a porta U da porta E por causa desse formato que as duas têm. Então, a porta U tem esse formato mais arredondado no começo, a porta E é reta. As duas terminam com esse formato mais arredondado, só que a porta U tem uma ponta e a porta E é inteira redonda na saída. E aí a gente viu que tem uma representação específica para o ou exclusivo ou para o short, que ele tem essa entrada dupla, vamos dizer assim, esse risquinho anterior aí, né? Ele é igualzinho à porta ou, né, o desenho, e a gente só vê esse risco aí que acompanha essa curvatura aí no começo para a gente diferenciar que é um ou exclusivo. Se a gente for usar um não, somente o não, a gente usa esse triângulo com a bolinha na ponta. E a gente viu que se a gente quiser combinar o não na saída de qualquer uma dessas três portas, a gente usa só uma bolinha. Então, se eu quiser usar o não aqui para qualquer uma dessas portas, eu só coloco uma bolinha aqui na frente e isso vai significar para mim que o valor lógico que poderia ser 0 e 1 vai ser invertido, vai ser trocado. Por isso essa porta também é conhecida como porta inversora. Então isso significa que, independente das saídas que essas portas retornarem, se eu colocar uma bolinha na frente, se eu colocar um não na frente, o que era 0 passa a ser 1 e o que é 1 passa a ser 0. Depois a gente viu que cada uma delas tem a sua expressão booleana específica e a sua tabela verdade. Quando a gente está falando da porta ou, é basicamente o ou que a gente tem na vida real. Quando a gente fala que vai fazer uma coisa ou outra, basta que pelo menos uma dessas duas coisas seja feita e já está ok. A gente já se dá por satisfeito se pelo menos uma das duas coisas, das duas possibilidades for atingida. Então, por isso que a tabela verdade, que mapeia todas as possibilidades, né, da porta lógica U, ela tem um para os três casos em que a gente tem pelo menos um dos valores sendo um, e ela só vai ser zero se os dois valores ao mesmo tempo forem zero, como é o primeiro caso. E aí, a gente tem a representação da porta E, que também segue a ideia da porta da lógica de que a gente fala do e, né? Uma coisa e outra, uma possibilidade e outra, e aí a gente só se dá por satisfeito se as duas possibilidades, se as duas coisas acontecerem simultaneamente. Por isso que, diferente da porta ou, a porta e vai ser um somente quando a gente tiver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não basta ter uma só e também não adianta que nenhuma das duas aconteça. Eu preciso das duas para a porta E responder sim, responder um, responder verdadeiro. A gente viu então que a gente tem o ou lógico, o ou exclusivo, na verdade, e aí esse ou exclusivo serve para a gente diferenciar do ou comum. E aí a ideia é que, como o próprio nome já sugere, se a gente tiver um ou exclusivo, significa que eu preciso que aconteça uma coisa ou outra exclusivamente. Então, se eu tiver um, eu não posso ter o outro, se eu tiver o outro, eu não posso ter esse um. Então, isso significa que,
para as minhas duas possibilidades, eu quero ter que uma só delas aconteça. Não quero as duas ao mesmo tempo, como eu poderia ter na porta OU. Então, isso significa que aqui no OU exclusivo, só quando uma das duas for 1, a gente vai retornar 1 aqui como verdade. Então, se as duas coisas forem 1, né, ao mesmo tempo, a gente vai retornar um 0 aqui, porque a gente quer que aconteça exclusivamente. Né? Tem que ser só uma das duas e eu não aceito as duas ao mesmo tempo. E aí a gente tem também a porta lógica não, que vai basicamente inverter o valor da variável. Então a gente viu que variáveis booleanas elas só podem ser 0 ou 1. Então se a gente vai inverter esses valores, a gente muda, né? Troca o 0 para 1 e o 1 para 0, como dá para ver aqui nessa tabela. Então é bem simples a ideia, né, das portas lógicas. É só lembrar da ideia por trás do funcionamento de cada uma dessas portas lógicas e, conforme a necessidade do que for aparecer para a gente ter que lidar, a gente lembra, né, dos símbolos. Então, a porta ou normal é representada por um mais, então a gente faz A mais B, né, A ou B, usando o símbolo de mais. A porta E pode aparecer com uma bolinha aqui no meio, ou simplesmente as duas variáveis, uma junto da outra. A porta OU exclusivo geralmente aparece com esse maisinho dentro de uma bolinha, para diferenciar do mais, né, que a gente usa no E. E a porta não aparece aqui com uma vírgula, depois da variável ou da expressão que está sendo negada. Existem alguns lugares que colocam uma barrinha aqui por cima, mas é só uma questão de representação. Aqui a gente está usando a representação com a vírgula, com, na verdade, o apóstrofo depois da expressão. E aí a gente viu que esses circuitos podem ser combinados de várias formas para produzir muitos resultados. E na verdade, essas portas lógicas que a gente viu, elas são combinadas, várias delas, para produzir vários componentes do computador, né? Desde o processador, que tem ali milhões, sabe lá quantas portas lógicas dessas combinadas para formar o circuito do cérebro do computador, vamos dizer assim. E aí a gente consegue formar muitas coisas interessantes e úteis aqui para a gente na computação, combinando essas portas lógicas. Um exemplo é fazer a soma, né, de acordo com a álgebra booleana, de dois valores. Então, se eu tenho dois valores, eu consigo somar eles, se eles forem valores binários, só com duas portas lógicas. A gente usa um OU exclusivo, que vai funcionar para a gente aqui como a soma, e a gente usa um E, que vai funcionar para a gente como um vai um. Então a gente viu as 4 possibilidades, né, que tem quando você vai somar dois valores. Então eles podem ser os dois zeros, e aí a soma dá 0 e não vai 1, né, não estoura nada. Eles podem ser um dos dois 1, e aí a nossa soma dá 1, né, porque 0 mais 1 ou 1 mais 0 dá 1. Também não sobra nada. E os dois podem ser 1, que é o caso que não sobra nada, porque a gente tem um estouro, né, vai 1. No caso da gente ter mais dígitos, né? Mas aqui significa que não coube, né, essa soma aqui dentro do resultado da soma, especificamente daqueles dois dígitos, e aí a gente usa o vai 1, que é representado pelo E. A gente viu que, embora a gente tenha aí grandes circuitos ou grandes expressões booleanas para formar uma expressão maior, elas não são tão difíceis porque você vai, na verdade, olhar para dentro dos parênteses e você vai ir olhando para dentro desses parênteses e vai compondo a solução, vai compondo o circuito equivalente aos poucos. Então você olha para quem está mais entranhado aqui na expressão, quem está mais escondido, vamos dizer assim, pelos parênteses, você começa por eles e vai abrindo a expressão até ter passado por ela toda. Então aqui nessa expressão grandona, a gente está olhando que tem três variáveis, variável A, B, C, e a gente basicamente vai começando, né, de dentro com uma porta OU, depois a gente vê que esse resultado passa por uma porta E, e a gente foi caminhando até compor a solução final, aí onde a gente tem a expressão já formada aqui na saída. Então a gente sabe que esse OU final aqui, que na verdade é o OU com C de todo esse resto, ela é a expressão equivalente, né? É o circuito, na verdade, equivalente dessa expressão grandona que está aí no começo da tela. E aí a gente viu que fazendo isso passo a passo com calma, na verdade não tem dificuldade, né, em a gente criar um circuito equivalente à expressão lógica.
E aí a gente viu que a expressão ao contrário, a operação inversa, vamos dizer assim, também é simples. Se a gente tiver um circuito grandão, a gente vai olhando o que está acontecendo com ele desde o começo, né? Ver quais variáveis tem, e a gente vai olhando e vendo, olha, aqui a gente tem um A mais um B. Aí a gente vê que aqui esse A mais B ele está passando por um e esse E está pegando também o valor aqui do C. E aí a gente vai compondo o que está acontecendo no circuito até chegar lá no fim dele, e aí a gente conseguia também obter essa expressão equivalente aí ao desenho do circuito, ao diagrama do circuito. Bom, e aí com isso a gente finalizou os tópicos, né, do que foi abordado na semana 3, né? Tem a questão também da notação posicional, que a gente viu nos vídeos, tem também a questão da álgebra booleana, que a gente viu desde o comecinho, as ideias por trás disso, e aí a gente chegou nas portas lógicas e nos circuitos aqui, onde a gente conseguia fazer essas representações tanto da expressão booleana quanto do circuito lógico e andar de um para o outro. E aí, isso foi basicamente o que foi visto na semana 3. Na semana 4, então, a gente avançou um pouquinho mais e entrou um pouco mais a fundo na ideia de entender como funciona o computador. A hora que a gente vê as portas lógicas, agora a gente consegue ter uma noção melhor de como que o computador vai começar a funcionar. Essa introdução, na verdade, ela já foi dada na semana 3, mas aqui ela ficou um pouco mais aprofundada. Então aqui a gente viu a famosa arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura, o projeto, é a base por onde todos os computadores são, vamos dizer assim, fabricados. A ideia de projetar um computador, seja ele um servidor grandão que está lá na famosa nuvem, né, como a gente vê falar tanto desse termo nuvem, pode ser o nosso notebook, o nosso computador comum, pode ser o nosso celular, todos eles vão ter essa base da arquitetura de von Neumann, que é basicamente ter uma parte central, que é composta da CPU, como a gente vê aqui nessa foto, da memória principal, como a gente vê aqui na foto, e aí a gente vai ter os barramentos para interligar todo esse processo do computador funcionando. A gente viu que a CPU e a memória eles vão trocar dados a todo momento, porque é basicamente assim que o nosso cérebro, que representa essa parte azul, funciona. A gente viu que, assim como no nosso corpo, o computador precisa de dados de entrada pelos esses dispositivos de entrada, como o teclado e o mouse. Assim como a gente tem olhos, a gente tem ouvidos e nariz para receber informações do mundo externo, o computador tem os dispositivos de entrada que fornecem informações para o computador poder funcionar. E assim como a gente tem os músculos para poder se movimentar e a boca para poder falar, o computador tem também os dispositivos de saída, como por exemplo a tela onde a gente vê as interações que a gente está fazendo, as caixas de som e coisas do tipo. E aí a gente viu também que assim como a gente tem os nervos que vão formando, que são compostos por neurônios, o computador tem o que a gente chama de barramentos, que são fios que ligam basicamente tudo isso que a gente está vendo. E aí a gente tem vários exemplos aqui do que poderia ser barramento, inclusive a porta USB que a gente conhece bastante, né, nos celulares, nos computadores hoje em dia. E aí a gente viu que, ainda pensando nessa ideia da arquitetura, a memória é uma parte importante do computador e ela é basicamente como se fosse uma caixinha de areia onde a gente consegue colocar qualquer informação que a gente quiser. Então a memória simplesmente é um lugar onde você pode brincar e jogar as informações, os dados que você quiser. E aí quem vai controlar essa memória é o processador. E aí ele vai saber se na memória, no lugarzinho de memória que a gente jogar as informações, aquilo vão ser dados, instruções para o programa funcionar, ou se vão ser endereços para outras variáveis. A gente viu um exemplo de como a gente soma, por exemplo, dois valores e guarda esses dois valores em outra variável. A gente viu então que o processador, na verdade, ele tem duas partes principais, duas unidades principais, uma que é a unidade de controle e a outra que é a unidade lógica e aritmética. E aí a gente viu que o processador é que vai usar essa memória e ele que vai saber o que é o que dessa memória. Então ele vai saber onde estão os números, onde estão as operações, onde estão os endereços, porque basicamente é ele que é a criança, vamos dizer assim, que brinca nessa caixinha de areia. Então a gente viu que ele vai lá e vai pegar os valores um por um
vai jogar um por um na ULA, e aí a ULA vai fazer a operação, que no caso aqui do nosso exemplo era a soma, pegar esses dois valores, somar, e aí esse resultado ele jogava lá na memória de volta. A gente viu então como que isso poderia ser representado pelo Scratch. A gente viu que um programa que realmente funciona, que é na verdade a implementação de um algoritmo, ou seja, um algoritmo funcionando, ele precisa ter uma descrição mais rigorosa. Então a gente usava aqui o exemplo do Scratch, onde a gente perguntava os dois valores das variáveis que a gente queria, por exemplo, A e B. Então a pessoa que for interagir com esse programa poderia digitar qualquer valor. Então poderia ser 20 para A, 10 para B, 3 para A, 7 para B. Não importa o valor, a gente pegava esses dois valores, jogava eles, a soma deles na verdade na variável x, e aí depois a gente mostrava esse valor para quem perguntou. E aí a gente ia ter sempre a soma dos dois valores que o usuário digitou. E aí a gente viu que de alguma forma isso seria convertido para uma representação que o computador entende. Que o programa que a gente faz no Scratch ele tem que ser transformado, convertido e traduzido para uma coisa que o computador entende. E aí a gente viu que esse processo é um pouco complicado, mas a gente já tem o software que faz isso para a gente sem a gente precisar se preocupar com isso. Depois a gente entrou aqui no conceito de lidar com vetores, lidar com uma lista de valores. Então, aí a gente começou a perceber que para lidar com uma lista de valores, a gente precisa entender que o computador não entende as coisas como a gente entende. Então, o computador ele não tem o recurso da visão, dos olhos, como a gente tem para olhar para um ambiente e entender um monte de informações daquele ambiente. O computador ele também não tem como perceber uma lista de valores de uma vez. Por mais que ele está com aquilo na memória, você colocou um monte de números para o computador memorizar. Na hora que ele for lidar com esses números, ele vai ter que olhar nesses números um por um. Então o computador não vai enxergar como nós seres humanos enxergamos. E aí, se a gente precisar fazer o computador olhar para esse conjunto de valores, uma lista de valores, ou o que a gente chama aqui em computação de vetor, quando a gente coloca esses valores um do lado do outro, a gente precisa fazer o computador muitas vezes procurar, achar, encontrar num monte de valores um valor específico que a gente quer. E aí a gente vai precisar percorrer ou iterar sobre esse vetor, que é andar de posição em posição e olhar número por número até achar o número que a gente quer. E aí a gente tem que fazer essa ideia de iteração. Iterar aqui a gente pode entender como andar de um por um, andar de número em número, fazer uma coisa várias vezes, né, até a gente chegar no final do nosso objetivo. Então, no caso aqui, iterar significa que a gente vai andar por todos os elementos do vetor ou até a gente achar o elemento que a gente queria. Então, iterando sobre o vetor, a gente diz que a gente está andando pelo vetor até encontrar o que a gente quer ou até fazer o que a gente precisava fazer. Isso vai depender do problema. Mas andar por esses valores é bastante comum aqui nos nossos algoritmos que lidam com uma lista, um conjunto de valores. Então, se a gente tivesse que, por exemplo, buscar o maior e o menor valor dentro de um vetor, a gente tem que saber aqui, nesse vetor de exemplo que você está vendo na tela, qual é o maior e qual é o menor valor deles. Mas aí você bate o olho e já está vendo aqui que os números estão indo de 1 a 9 e o 9 é o maior de todos e o 1 é o menor de todos os valores. Mas, de novo, você só sabe isso porque você consegue olhar e ver o vetor de longe, né? E você vê esse conjunto, essa lista de valores de uma vez só, e aí você passa o olho inconscientemente sobre todos os números e já acha de uma maneira bem rápida qual que é o maior, qual que é o menor. Mas o computador não vai conseguir fazer assim. Então, nesse caso de buscar maior e menor, a gente vai precisar ter uma forma, né, de saber que o 9 é aquele maior que está ali na penúltima posição e o 1 é o menor de todos que está ali na última posição. E aí a gente vai fazer isso tendo duas variáveis, né, duas formas de sair procurando, né, e guardando na nossa memória, a gente, o computador no caso, quem que é, enquanto eu estou olhando, enquanto eu estou passeando, buscando esse maior e menor, eu vou armazenando temporariamente na minha memória
quem é o maior e quem que é o menor até agora. Então, como eu não consigo olhar para todo o vetor de uma vez, eu vou indo de um por um e vou anotando ali na minha memória quem é o maior que eu achei até agora e quem é o menor que eu achei até agora. Então, inevitavelmente, eu vou ter que andar de um em um elemento e fazendo esse processo. Então, no começo, o primeiro elemento é o 7, eu só vi o 7. Então, para mim, que só vi o 7 até agora, o 7 é o maior elemento e também é o menor elemento. E aí eu vou seguindo andando e vejo que eu tenho um 4. Opa, o 4 é menor do que o número que eu tinha ali menor, que era o 7. Como 4 é menor que 7, o meu novo menor passa a ser 4, mas o maior continua sendo 7. Depois eu vejo que eu tenho um 8, e aí o 8 que eu achei agora é maior do que o 7 que eu tinha. Então eu mudo o meu maior. Depois eu vejo um 2 e assim sucessivamente eu percebo que 2 é menor do que o menor que eu tinha antes, que era 4. Então agora o meu menor fica sendo 2. O 5 não é nem maior nem menor do que o que eu já tinha antes, assim como o 3 também não é. Mas a hora que eu vou chegando no fim, eu percebo que o 9 é maior do que o meu 8 que eu tinha antes. Então, meu maior, por enquanto, fica sendo 9, meu menor continua sendo 2. E aí, a hora que eu chego no final, eu percebo que o 1 é o meu menor elemento que eu achei até agora e o meu maior continua sendo 9. Eu terminei o meu vetor, a gente começou lá do primeiro e chegou aqui no último. Então, a minha conclusão é que o meu maior valor é o 9 e o meu menor valor é o 1. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer um programa no computador para o computador conseguir, em um vetor, de quantos elementos a gente quiser. A gente tem bem pouquinhos aqui, né? Só tem 8, mas eu poderia colocar 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão de números que o computador ia conseguir achar bem rápido qual ia ser o maior ou o menor valor entre esse monte de valores. Então, com essa ideia de algoritmo, de como achar o maior e menor valor aqui no algoritmo, no vetor, a gente consegue fazer o computador achar isso para a gente. E aí o legal é que o computador faz isso muito rápido. Então, se a gente tiver um vetor, um conjunto de números muito grande, a gente consegue fazer isso bem mais rápido do que qualquer ser humano provavelmente conseguiria. E aí, seguindo nessa ideia de busca, a gente tem as formas de achar um valor específico. Ali a gente estava interessado em, não sabia que era o maior nem o menor, então a gente simplesmente andava pelo vetor inteiro para tentar descobrir quem era esse menor, quem que era esse maior valor. Existe um outro problema que envolve passear pelo vetor, que é buscar um elemento específico. Então, a gente quer achar um valor específico no vetor. Então, eu tenho lá um monte de números e eu quero ver se eu tenho o número 10 ali dentro, ou o número 5, ou o número 2, qualquer número. E aí, se eu não sei como esse vetor tá, isso vai fazer diferença na forma como eu consigo buscar. No sentido de que, se o meu vetor está todo bagunçado, a gente tem um monte de números lá sem ordem, a gente não vai ter muito o que fazer, porque se o vetor está desordenado, eu simplesmente vou ter que buscar, né? Não vai ter um jeito mais inteligente de fazer isso, que vai ser buscar do primeiro até eu achar esse elemento. Ou se eu não achar esse elemento, eu vou ter que andar até o fim do vetor tentando procurar ele exaustivamente. Então, a busca sequencial, ela é uma busca que, como o próprio nome diz, ela vai andando em sequência no vetor, bem parecido com o que a gente fez na busca do menor do maior. E aí, nesse sentido, a gente vai ter que, infelizmente, percorrer todos esses elementos, né, até achar aonde que está o valor que a gente quer. E ainda a gente pode nem achar esse valor, mas tudo bem. Então, a gente vai ter que percorrer todo o vetor, todo o nosso conjunto de dados, até ver se a gente encontra o elemento que a gente quer. Então, se a gente pensar que a gente quer achar nesse vetor o valor 3, a gente de novo já consegue ver que o 3 ali está aqui no vetor, porque a gente já bateu o olho, o vetor é bem pequenininho e é fácil de ver. Mas o computador novamente não consegue ver assim. Então a gente tem que ensinar para o computador que ele tem que ir de um em um até ele achar talvez esse elemento que ele quer. Se a gente quer nesse conjunto de elementos, nesse vetor de elementos achar o 3, eu vou começar lá do primeiro e vou ficar vendo se aquele elemento que eu estou olhando ali naquela hora, que eu estou assinalando aí em vermelho, é o elemento que a gente está procurando.
Então, começando no primeiro elemento, ele é o 7 e eu vejo se o 7 é igual ao 3. 7 não é igual ao 3, então eu não achei. Vou para o próximo e ele é um 4. 4 também não é igual ao 3, então não achei. Vou para o 8. O 8 também não é igual a 3. 2 também não é igual a 3. E 5 também não é igual a 3. E aí, a hora que do 5 eu for para o próximo elemento, eu vou ver que meu próximo elemento é um 3. E eu estava querendo procurar um 3. Então, eu achei o 3 aqui nesse vetor. Então, esse é um caso que a busca deu certo. Se a busca não tivesse dado certo, e eu quisesse achar, por exemplo, um elemento 12 aqui, eu ia continuar aqui para o 9, ia ver que o 9 não é igual a 12, ia do 9 para o 1, ia ver que o 1 também não é igual a 12, só que eu ia perceber que eu cheguei no final. E aí a gente ia ter que falar que a gente não conseguiu encontrar aquele elemento que a gente procurava no vetor. E aí, a gente viu que essa busca ela só tem que ser assim porque a gente não tem o vetor ordenado. Ele está bagunçado. Mas se a gente souber que os valores estão crescentes ali no vetor, então eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, os números estão só aumentando, eles estão organizados em ordem crescente, a gente consegue fazer uma busca um pouco mais rápida, na verdade bastante rápida, que é o que a gente chama de busca binária. E essa busca só vai dar certo se o vetor estiver ordenado. Aí sim a gente vai ter uma busca bem legal que vai funcionar muito rápido. Principalmente se o vetor for muito grande, ela vai continuar funcionando muito rápido. E aí a gente fica feliz porque essa busca não vai ser tão devagar igual aquela outra, né? Que ainda pode chegar até no fim do vetor e não achar nada. Então aqui a gente tem uma estratégia bem mais inteligente que é pegar e ir jogando fora as metades do vetor. Então, como a gente sabe o valor que a gente quer encontrar e sabe que esse vetor, esse conjunto de valores, eles já estão organizados, já estão ordenados, em ordem crescente, por exemplo, a gente começa da metade e aí a gente vai sempre comparar o valor que a gente está ali chamando da metade com o valor que a gente quer buscar. Então, nesse vetor ordenado, se a gente quiser buscar o valor 3, a gente começa do meio dele. O meio poderia ser o 4 ou 5, mas vamos pegar o 4. Então, pegando o 4 aqui como sendo a metade, mais ou menos, desse vetor, o 4 não é igual ao 3. Então, a gente ainda não achou esse valor, embora a gente já está vendo que ele está ali do lado do 3, né? O 3 está do lado de onde a gente está procurando. Mas, de novo, o computador não sabe disso. Então, o que ele faz? Ele percebe que se o vetor está ordenado, ele está no 4 e ele quer buscar o 3, concorda comigo que o 3 não vai estar de forma alguma para frente? O computador não está vendo os valores que está para frente, só que ele sabe que o 4 é maior do que o valor que ele está buscando, porque 4 é maior que 3. Então não tem chance alguma do 3 que a gente está buscando estar para frente do 4, porque à frente do 4 só tem valores que são maiores que 4. E 3 não é maior que 4, então não tem chance alguma de 4 do 3 estar à direita do 4. Então, como a gente tem certeza que o vetor está ordenado, a gente simplesmente desconsidera tudo que está ali na frente, inclusive o próprio 4, porque a gente viu que 3 não era igual a 4. Então, olha só, eu descartei praticamente metade do meu vetor, porque eu já vi que eu não vou conseguir achar nessa metade da direita. Então, eu vou olhar só para a metade da esquerda, nesse caso. Então, olha só, a gente já economizou bastante tempo, porque a gente não vai ter que ficar procurando nesse monte de elementos para frente. Se eu achar o meu elemento, ele só vai estar aqui para trás, aqui para a esquerda. Então, ela vai pingando, pulando até ela achar. E aí é como se a gente tivesse uma bolinha que a gente joga numa tigela, e aí ela vai pingando de uma ponta da outra da tigela até ela parar ali no meio e ficar centrada ali no meio. Então ela vai pulando, né, até chegar no meio e ela pula bem rápido. É mais ou menos essa a ideia da busca binária. Então se eu estou no 4 e vi que não deu certo, eu tento ir um pouco para a esquerda. Eu vou um pouco para a esquerda e eu vou parar ali na minha nova metade. Porque esse meu novo vetor que eu estou olhando, ele já não tem mais 8 elementos. Eu já percebi que olhar nesses 8 elementos é muita coisa e não deu certo. Então eu olho para esse menorzinho, que vai de 1 a 3. Então eu olho só para uma parte do vetor que tem 3 elementos. A metade dessa parte, como ele tem 3 elementos, está ali no meio, que é o 2.
Então, o que eu vou chamar de meio do vetor agora é o 2. Então, eu olho para o 2, vi que o 2 de novo não é igual a 3, só que dessa vez o 2 é menor que o 3. O 2 é menor do que o valor que eu estou buscando, então eu sei que se eu tiver chance de achar esse meu valor, ele vai estar para frente do 2, porque o valor que eu quero procurar, que é o 3, é maior que o 2. Então não vai estar para trás do 2, porque para trás do 2 só tem números menores que o 2. Então eu vou para frente, porque é a minha única chance de achar o valor 3 que eu quero buscar. Então, nesse caso, a gente pinga de novo, né? Por isso que eu falo que ele vai indo e voltando até achar o valor, porque agora a gente vai andar um pouquinho menos do que a gente andou na primeira vez. Então, do 2, a gente pula um pouquinho para frente, que no caso aqui vai dar exatamente o 3, e aí a gente vê que 3 é igual a 3, então a gente achou o nosso valor. Se eu tivesse procurado ainda outro valor nessa mesma ideia de busca e tivesse visto aqui na minha última chance que aqui eu não tinha um 3, a busca terminava e falava que não achava nenhum valor, que nenhum valor, o valor não foi encontrado no caso. Mas percebe que a gente fez muito menos processos, né, aqui. A gente andou muito menos no vetor porque ele estava ordenado, então a nossa busca foi bem mais inteligente. E aí a gente viu também a ideia dos diagramas de fluxo aqui na semana 4, que às vezes são chamados de fluxogramas. Eles servem basicamente para a gente representar os algoritmos usando formas geométricas simples que representam, né, umas possibilidades úteis que a gente pode ter nos algoritmos, na hora de representar algoritmos. E aí a ideia de usar diagramas de fluxo é que a representação fica visual. Então a gente consegue olhar e bater o olho, né, para a gente que é humano e ver como que a nossa ideia de algoritmo funcionou. E aí então é por isso que às vezes usar fluxograma é legal, porque a gente consegue ver, né, o esquema, o diagrama de como o nosso algoritmo funciona. E aí a gente tem esse retângulo cortado aí na frente, na parte de cima, para quando a gente for receber valores, quando a gente for pôr valores no algoritmo, digitar um vetor, digitar um valor que a gente precisar ou coisa do tipo. A gente vai ter um quadrado, um retângulo simples quando a gente for fazer alguma conta, quando a gente for processar alguma coisa, né? Se a gente precisar fazer algum cálculo, mandar o processador calcular alguma coisa, como naquele exemplo do 3 mais 7, né, que a gente viu no processador executando. A gente tem esse losango que é para tomar decisões. Quando eu estiver num momento do meu algoritmo que eu tenho que escolher entre sim ou não, se eu vou para um caminho ou para outro, a gente usa uma decisão. E aí, em qualquer desses 4 cantos do losango, eu vou poder puxar uma setinha para sim ou não. Então, eu cheguei no losango, cheguei no momento de decisão, e aí eu escolho se eu vou para o sim ou se eu vou para o não. A gente tem também, igual tem a entrada, tem a saída que geralmente a gente usa para mostrar os valores. Então eu calculei 3 mais 7, que é igual a 10, eu tenho um jeito de mostrar que o meu cálculo, o meu resultado deu 10. Então a gente usa uma saída usando esse símbolo aí, né, que é a mistura de um quadrado, um triângulo, um pedaço de um círculo. E aí a gente tem então o algoritmo de achar o maior, aqui eu só coloquei o maior para ficar um pouco mais simples, num vetor de números. Então, como entrada, né, usando aquele símbolo de entrada aqui, a gente vai receber um vetor de números, né, a gente vai esperar que alguém digite ou que a gente tenha em mãos, né, o computador tem ali na memória dele um vetor de números, e aí a gente vai andar pelo vetor e a gente sabe que o vetor tem posições. A gente vai começar então da posição 0, depois a gente vai na posição 1, 2, 3, até chegar na última posição. E aí aqui a gente começa a contar do zero, não do 1. Então a nossa primeira posição é a posição 0. E aí, como a gente começou agora, a gente ainda não sabe qual é o maior e a gente vai supor, fazer de conta que o maior é o primeiro elemento que a gente achou, que está ali na posição 0. Né? O nosso vetor, eu estou chamando ele só de V aqui para simplificar, né? Então, o maior valor que eu achei até agora, começando agora o algoritmo, ele é o primeiro elemento. E eu vou precisar também de um índice, né, que eu estou chamando aqui de índice, que vai ajudar eu saber em que posição eu estou, né? Porque como o computador não vai conseguir olhar igual a gente olha, ele tem que sempre memorizar em que parte do vetor ele está olhando ali para fazer a comparação. E aí eu consigo fazer isso com esse índice, né? Uma variável que eu posso chamar aqui de índice para saber
aonde que eu estou ali, né, no vetor naquele momento. Então, pensando assim, a gente segue com a, a outra parte do algoritmo, que é verificar se eu já cheguei no fim do vetor. Na verdade, eu vou ficar andando por ele, né? Então, eu preciso saber se eu cheguei no fim do vetor. Se eu chegar no fim do vetor, quer dizer que eu já sei qual é o maior valor. E aí, se eu tiver de fato no fim do vetor, se sim, eu acabei de andar pelo vetor, eu posso simplesmente mostrar quem que é o maior. Então, a pessoa que usou o meu algoritmo vai saber ali que o maior é um valor ali que eu quiser, que eu achei, na verdade, entre os valores. Se eu não estou no fim do vetor, eu vou ter que ver se aquele elemento que eu estou ali, ele é o maior elemento que eu achei até agora, ou se o maior elemento que eu já guardei continua sendo maior. Então eu tenho que fazer um outro teste, fazer uma outra comparação para ver se o elemento que eu estou olhando agora no vetor, ele é maior do que o maior que eu tenho. Se não for, eu vou continuar, né, no vetor, vou aumentar um pouquinho ele, né, vou andar no próximo elemento, né, então eu não faço nada. E se sim, aqui no caso, eu vou trocar, né, o meu maior. Porque se o valor maior que eu tô, se o valor do vetor que eu estou olhando agora for maior do que o maior que eu tenho, então eu troco, né, o meu maior, porque eu achei um maior que, vamos dizer assim, é maior do que o valor que eu tenho agora. Então eu troco esse valor de maior, né, que é o caso aqui da gente ir para a setinha do sim. E aí, eu achando ou não um elemento maior, como eu estou andando no vetor, eu tenho que sempre aumentar o meu índice. Então, eu pego o valor que eu tenho no índice e aumento ele em uma posição para a gente ir para o próximo elemento. É isso que faz eu ir andando no vetor até chegar no fim. Porque aí a gente faz essa voltinha aqui, percebe que isso aqui forma o que a gente chama de loop. Então a gente olha aqui toda hora se a gente está no fim do vetor e se não tiver, a gente fica andando aqui no fluxograma que representa a gente ir andando no vetor. Então esse caminho que a gente forma aqui no fluxograma é o caminho que a gente forma quando a gente está iterando pelo vetor, que a gente está indo de posição em posição, de elemento em elemento do vetor até achar o valor que a gente quer. E aí então a gente pode olhar esse algoritmo representado aqui no diagrama de fluxo, no fluxograma, para encontrar o maior valor. Então aqui a gente viu que o maior começou aqui, né, no primeiro elemento, e o índice também está aqui, no primeiro elemento, que a gente está chamando de posição zero, né? Está no começo aqui para a gente é o zero. Aí a gente vê se está no fim do vetor. Aqui a gente não está no fim do vetor, e aí a gente olha para essa parte aqui. E aí a gente olha e vê que o nosso maior é 1 e o nosso V de índice, no caso aqui o nosso V de zero, ele também é 1. E aí 1 não é maior que 1, então a gente segue esse caminho aqui e faz simplesmente o índice aumentar. Então, nesse caso, como a gente só faz índice, recebe índice mais 1, a gente pega o zero que já está ali no índice, né? O índice está na posição zero, e soma 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Né? Então, o nosso índice passa da posição zero e vem aqui para a posição 1. E aí eu vou olhar aqui de novo. Estou no fim do vetor? Não. O V do índice, que agora está lá na posição 1, ele é maior que o maior? Será? O nosso V do índice, que o índice está apontando aqui, é o 2. 2 é maior do que o que eu tenho no maior, né? O nosso maior aqui, por enquanto, ele é 1. Então, na verdade, a nossa pergunta é: 2 é maior do que 1? Sim, 2 é maior do que 1. Então, o que eu tenho que fazer? Vim aqui no caminho do sim, e aí, nesse caso, indo no caminho do sim, o nosso maior vai trocar. Então, ele vai sair daqui e vai ir para 2. Né? Ou eu posso só dizer que o maior, por enquanto, é igual a 2. E aí, de qualquer forma, o índice sai daqui e aumenta em 1, né? Então, ele era 1, a gente vai fazer 1 mais 1, e aí ele vai para 2. E aí a gente vê que não está no fim do vetor, e a gente vai continuar esse processo. E aí a gente vai olhar aqui de novo, vai ver que o V do índice é 3 comparado com o nosso 2.
Então a gente atualiza o maior de novo e aí o nosso maior deixa de ser 2 e passa a ser igual a 3. A gente atualiza de novo o índice, ele vai para 5. O nosso maior vai ser de novo, né, atualizado e vai ficar igual a 5. A gente aumenta de novo o índice, ele vai para 4. A gente vai ver que dessa vez o índice que a gente tem, né, o V do índice é 4 e 4 não é maior do que o 5 que a gente tinha alterado ali antes. Então a gente segue o caminho do não e só aumenta o índice. E aí o índice vai aumentando, então aqui nesse caso, né, ele estava no 0, 1, 2, 3, 4. E aí o 4 aqui vai ficar 4 mais 1, que é 5, a gente aumenta a posição. O índice vem para cá, a gente aumenta o maior, depois o índice vem para cá, a gente aumenta o maior. O índice vem para cá, a gente aumenta o maior, que vai ficar valendo 8 no final das contas. E aí a gente percebe que depois de ter aumentado o índice, a gente chegou aqui no fim do vetor. Então, a gente, na hora de perguntar, né, se a gente chegou no fim do vetor, é um sim. Então, a gente sai daqui e mostra qual que é o maior. Então, a gente mostraria um 8 para quem perguntou. Então, essa é a ideia básica, um diagrama simples, né, de como seria esse diagrama de fluxo para representar o algoritmo que procura o maior valor. Né? Ele não está muito detalhado, ele é realmente de propósito, eu deixei ele simples, para entender qual é a ideia, né, de juntar aqueles símbolos do fluxograma. E aí a gente chegou aqui no final da semana 4 com a ideia dos custos dos algoritmos e da notação Big O. E aí a ideia por trás de perguntar o custo de um algoritmo é porque alguns algoritmos eles podem ser mais eficientes ou menos eficientes para determinar a solução de problemas. Então a gente vai ter, infelizmente, algoritmos que são mais rápidos, algoritmos que são mais lentos, algoritmos que são melhores que os outros. E aí a gente precisa de uma forma de poder olhar para esses algoritmos e ter uma forma de criticar eles. E aí a pergunta que fica é, como que eu vou comparar esses algoritmos para saber qual que é melhor, qual que é pior no nosso problema? Então, às vezes, para resolver um problema, eu vou ter várias formas de resolver esses problemas. É comum que quando alguém vai tentar programar uma solução para algum problema, cada pessoa tem uma forma de programar e programa um algoritmo diferente, né? Faz uma solução diferente, cria uma solução diferente para o mesmo problema. É comum que isso aconteça, na verdade, na vida real. Cada pessoa vai tendo uma forma de lidar com algum mesmo problema, só que de uma forma diferente. Só que aqui a gente vai querer ter um jeito de saber qual que é a mais rápida, qual que é a melhor, qual que tem o melhor desempenho, qual que vai dar mais certo no nosso caso, qual que vai terminar primeiro, qual que vai ocupar menos espaço. Então, nesse sentido, para comparar, eu quero saber entre dois, entre três ou entre vários algoritmos, qual que é o mais rápido deles, ou seja, qual que demora menos tempo para resolver o problema, ou às vezes a gente quer saber qual que ocupa menos memória. A gente viu nos algoritmos até agora que a gente precisa ficar criando variáveis, né? Então a gente tem que ter o vetor, a gente tem às vezes que criar uma variável maior, outra do índice. E aí o algoritmo, se ele vai ficando mais complexo, a gente vai criando mais um monte de variáveis, ou a gente vai criando um monte de vetores para tentar resolver o problema. Então ocupar muita memória também pode ser uma questão aí de comparação. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente vai querer saber se o algoritmo ele é mais rápido ou se ele ocupa mais memória, um em comparação com o outro. Então, essas são as nossas formas básicas de comparar algoritmos, né? E aí, a gente vai querer saber, né, se como que se dá o custo do algoritmo, quanto que ele vai custar para mim em termos de tempo, né, o quanto que ele leva de tempo que ele demora para resolver a solução, né, para ele encontrar uma solução, ou quanto de memória que ele gasta. E essas duas coisas, tanto tempo quanto memória, a gente pode entender como custo, né? Então, o custo do algoritmo é proporcional ao gasto que ele tem de tempo ou de memória. E aí a gente vai estar se importando aqui quando a gente ficar olhando o custo dos algoritmos para problemas bem grandes e demorados. Então, na verdade, quando a gente tiver que achar o maior ou o menor elemento num vetor, a gente não liga muito se o nosso algoritmo ele funciona bem
quando a gente só tem 10 elementos? Ali eu só mostrei um exemplo, mas geralmente esses algoritmos a gente usa eles na vida real para números muito grandes. Então a gente vai ter 1 milhão de elementos, 2 bilhões de elementos, muitos valores. Aí, quando a gente tiver muitos valores, muitos números, uma lista muito grande, aí sim, essa ideia de ficar comparando os algoritmos vai ser muito útil para a gente, porque a gente percebe a diferença deles quando os valores são muito grandes. Então, se eu tiver dois algoritmos, um muito bom e um muito ruim, para achar o maior e o menor valor dos elementos, quando for muito poucos elementos, tanto o bom quanto o ruim, eles não vão ter muita diferença. Eles vão ocupar pouca memória e vão executar muito rápido. Então, nesse sentido, quando as entradas, que a gente chama, elas forem pequenas, são poucos valores, tanto o algoritmo bom quanto o ruim, geralmente eles acabam se saindo bem. O negócio fica difícil mesmo quando os elementos são muitos, quando a entrada é muito grande. E aí é por isso que a gente se importa com problemas bem grandes, né, e bem demorados. Então vamos pensar em como a gente pode diferenciar o que a gente chama dessas classes dos algoritmos. Porque tem algoritmos que eles vão ser perfeitos, excelentes, né, do nosso ponto de vista aqui de custo. Tem algoritmos que vão ser proporcionais e tem algoritmos que eles vão ser mais lentos, né, que a gente não vai gostar muito deles. São coisas um pouco mais desagradáveis, vamos dizer assim, para o computador resolver. Então, para ilustrar como que isso poderia acontecer, a gente pode pensar na situação seguinte. Eu vou dar uma prova para os meus alunos e eu sei que essa prova vai ter 10 questões. Então, independente do número de alunos, não importa quantos alunos eu tenho, eu vou fazer simplesmente uma prova com 10 questões. E aí eu vou aplicar essa minha prova que eu fiz com 10 questões para os meus alunos. E aí a questão é, quanto de esforço que eu vou ter em cada uma dessas três situações, né? O quanto que vai me dar de trabalho fazer cada uma dessas três coisas. Quanto que vai me dar de trabalho preparar essa prova, que eu já sei que vão ser só 10 questões, nem mais nem menos, então é fixo, é constante 10 questões. Quanto que vai me dar de trabalho corrigir essa prova e quanto que vai me dar de trabalho ver se os meus alunos colaram um do outro. Então vamos ver o que que acontece em cada um desses exemplos. Na hora que eu for preparar a prova não depende dos meus alunos, porque sou eu que escolho as questões, eu que vou gastar o tempo de preparar essas questões e eu sei que são 10 questões. Não vou ficar mudando o número de questões. É uma prova só para todo mundo. Então, se eu tiver 10 alunos, eu vou ter o tempo fixo para elaborar a minha prova. Se eu for aplicar essa prova para 100 alunos, como eu não vou fazer versões diferentes, também eu vou ter o mesmo tempo. Então, de qualquer forma, independente de quantos alunos eu tiver, eu vou gastar sempre um tempo fixo para elaborar as minhas questões de prova, essas 10 questões. Então, se vamos chutar alto e dizer que eu vou gastar 2 horas para fazer essa prova, serão essas mesmas 2 horas se eu tiver 10 alunos para aplicar essa prova e as mesmas 2 horas se eu tiver 100 alunos. Então a gente diz que, nesse caso, o problema de elaborar a prova, desse jeito que eu disse, ele é um problema constante. Ele tem uma solução de tempo constante porque só vai me levar 2 horas. Por outro lado, corrigir a prova já é diferente. Corrigir a prova vai me gastar um tempo para cada aluno. Então, se eu gastar 10 minutos para corrigir a prova de um aluno, se eu tiver 10 alunos, eu vou ter 10 minutos para cada aluno. Então, é 1 minuto para cada aluno, então é 1 minuto para o primeiro, 1 minuto para o segundo, 1 minuto para o... Aliás, 10 minutos para o primeiro, 10 minutos para o segundo, 10 minutos para o terceiro e assim por diante até chegar no 10º. Então foi 10 vezes, né, porque são 10 alunos, esses 10 minutos que é o tempo que eu gasto para cada aluno. Então no total eu tive que gastar, supondo que eu tivesse só 10 alunos, 100 minutos, né, porque 10 minutos para cada um vezes 10 alunos. Tá. Só que se eu tiver 100 alunos, né, tiver bem mais alunos, o que que vai acontecer? Eu vou ter os mesmos 10 minutos, só que agora esses 10 minutos são vezes 100 alunos.
Então eu vou ter 1000 minutos, né? A gente só está falando aqui em minutos de propósito para simplificar, mas eu vou ter que gastar 1000 minutos para corrigir a prova desses 100 alunos. Então o tanto de alunos que eu tenho não importa, porque vai me fazer gastar mais ou menos tempo dependendo do quanto de alunos eu tenho. Então a gente diz que o tempo que eu vou gastar para corrigir essa prova, porque isso depende do número de alunos, é proporcional à quantidade de alunos. Então, corrigir a prova é um problema diferente. E se alguém colou na prova e eu for realmente ter coragem de ficar vendo isso de aluno por aluno, é um problema muito pior do que o de corrigir a prova. Porque depois da prova corrigida de cada aluno, se eu quiser ver se os meus alunos colaram, eu vou ter que pegar e comparar a prova de um aluno com a de todos os outros alunos e eu vou ter que fazer isso várias vezes. Então, olha só como que vai dar trabalho. Se eu tiver só 5 alunos agora, só para ver como que fica difícil ver se alguém colou aqui nessa minha estratégia de ver se eles colaram. Se eu tiver só 5 alunos, eu vou olhar a prova do primeiro. Eu vou olhar a prova do primeiro e comparar a prova do primeiro aluno para ver se ele colou do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Então eu comparo a prova do primeiro com a prova do segundo, a do primeiro com a prova do terceiro e a prova do primeiro com a do quarto e a prova do primeiro com a do quinto. Fiz então 4 comparações. E aí depois, né, eu não vou conseguir ficar lembrando se teve problema ou não. Então na hora que eu for olhar o próximo, né, eu não comparei todo mundo com todo mundo ainda, porque eu só olhei a do primeiro aluno com a do resto. Mas, por exemplo, eu não comparei o 4 com o 5, né, o meu último com o penúltimo. Então eu tenho que começar todas essas comparações do zero, porque vamos fazer de conta que eu não vou conseguir lembrar se teve alguém colando de alguém aqui ou não. Mas eu quero ter certeza que ninguém colou de ninguém, né? Ou se alguém colou de alguém, depois eu quero conversar com esses alunos. Mas agora eu vou olhar, já tendo olhado o primeiro, já tirei minhas conclusões, eu vou olhar para o segundo. Então eu faço tudo de novo. Combino o segundo com todos os outros. Então, olhando para o segundo aluno, eu vou ver se ele colou do primeiro, se o segundo colou do terceiro, se ele colou do quarto e se ele colou do quinto. Então, eu fiz de novo 4 comparações. E aí eu vou seguindo esse processo. Pego o terceiro. O terceiro colou do primeiro, ele colou do segundo, colou do quarto ou colou do quinto. 4 alunos que eu tive que comparar de novo. O quarto é a mesma ideia. Ele compara com o primeiro, com o segundo, com o terceiro e como é o quarto, ele tem que comparar com o quinto. E por fim, o quinto, ele tem que olhar para o primeiro, olhar para o segundo, olhar para o terceiro, olhar para o quarto. Comparei de novo 4 vezes. Então, são só 5 alunos e deu um trabalhão ver isso, né? Para corrigir a prova de 10 alunos me deu muito menos trabalho. Então dá para ver que é cansativo, né? Muito mais trabalhoso. Até para falar isso demorou mais para explicar isso do que no caso da correção. Então, se essa comparação, né, se eu olhar uma prova com a outra, já que elas já estão corrigidas, e eu olhar isso só me levar 5 minutos, não tem problema, porque vai dar muito trabalho. Então, na primeira vez que eu comparar o primeiro aluno com os outros 4, eu vou ter 20 minutos de tempo gasto, porque são 5 minutos do primeiro com o segundo, 5 minutos do primeiro com o terceiro, mais 5 minutos do primeiro com o quarto, mais 5 minutos do primeiro com o quinto. Então, total aí de 20 minutos. Só que eu tenho que fazer isso com os outros 4 alunos. Então, é 20 minutos para cada um desses outros 4. Então, no total aí vai dar 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, né? Então, 20, 40, 60, 80, 100. Nossa, deu 100 minutos e são só 5 alunos. Então, na verdade, eu gastei muito tempo para fazer isso. Porque quando eu tinha alunos, só 10, eu gastei 10 ali só na hora da correção. E aqui eu estou gastando 100 só se eu tivesse 5. Imagina se eu tivesse 10. Então aqui esse tempo ele é tão trabalhoso, ele é tão maior que o outro, porque ele é alunos vezes alunos. Quanto mais alunos eu tiver, eu vou ter muito mais trabalho corrigindo, porque eu vou ter que comparar um com o outro. Então vai dar muito mais trabalho isso. Então,
Se para 5 alunos já deu esse trabalhão, imagina se eu tivesse 10. Imagina se eu tivesse 100 alunos. Meu Deus, ia ser um desespero enorme para tentar fazer essa verificação de cola. Por isso que eu acho que a maioria dos professores acaba não fazendo isso. Então, esse problema aqui, eu quero dar esse exemplo para mostrar como que as coisas foram ficando mais difíceis. Então, a gente tem, na verdade, alguns gráficos, né? A gente faz umas linhas, umas funções, né? Basicamente são linhas, né? São retas aí, são desenhos que a gente faz só para simbolizar isso que a gente já viu ali na nossa ideia do exemplo. E aí a gente faz alguns gráficos. E essas curvas que você está vendo aí, né? A verde, a azul e a vermelha, elas nada mais representam do que o que a gente já viu ali. A gente viu que fazer a prova não dependia do quanto de alunos eu tinha. Então, se eu tivesse 2 alunos, eu ia levar 2 horas para fazer a prova. 4 alunos, 2 horas. 10 alunos, 2 horas. 20 alunos, 2 horas. Não importa quantos alunos, 2 horas. Então, a gente tem essa reta, né, que ela fica bem pequenininha porque a gente diz que ela é constante. Fazer as provas não me leva muito tempo. Depois a gente viu que na hora de corrigir as provas a coisa mudava um pouco. Então, na hora de corrigir as provas, quanto mais alunos eu tivesse, eu ia ter um trabalho proporcional para corrigir as provas. Então, a gente colocou 10 minutos, mas se fosse, por exemplo, 1 hora para corrigir cada prova, fosse uma prova muito difícil de corrigir, se eu tivesse, zerando aqui, vou colocar a mesma cor. Se eu tivesse 10 alunos, eu poderia, por exemplo, gastar 10 horas para corrigir essas provas, 1 hora para cada aluno. Se eu tivesse 14 alunos, eu ia gastar 14 horas para corrigir cada uma dessas provas. É um pouco mais chato do que na hora de fazer a prova, né? Mas ainda não é tão horrível assim. Só que olha só, se eu tiver que conferir a cola, já vai me dar um pouco mais de trabalho, porque aqui na hora de conferir a cola, para 2 alunos, aqui a gente nem vai olhar muito para a função, porque aqui ela ainda não está muito legal para representar o meu trabalho, mas de certa forma, corrigir a prova para 2 alunos não dá muito trabalho, porque eu só olho um e o outro, né? E se eu lembrar mais ou menos da correção que eu tinha acabado de fazer das 2 provas, ok. Só que, se eu tiver 6 alunos, a gente percebe que a função aqui, a nossa curva, ela vai ficando pior. Ela já não é mais proporcional ao número de alunos. Na verdade, a gente começa a perceber isso. Lembra que eu falei que o nosso custo ele começa a fazer sentido quando a gente tem uns números muito grandes? É o caso aqui da função quadrática. Ela no comecinho ela não está representando, na verdade, muito bem o que acontece na hora que eu corrijo as provas. Mas, por exemplo, a hora que eu tiver, por exemplo, 8 alunos não está me levando 8 horas, como seria no caso de corrigir as provas. Vai me levar mais de 12 horas, né, nessa representação que eu estou mostrando aqui de conferir a cola. Então, a gente percebe que na hora de conferir a cola, está me dando mais trabalho do que o número de alunos que eu tenho. Então a gente tem uma coisa que a gente diz na matemática que é quadrática, porque ela fica muito maior do que o trabalho do número que a gente tem original. Então se eu tenho 2, o meu resultado poderia dar 4. Se eu tenho 4, vai para 8. Então vai ficando muito maior, né, do que a gente tem, né? Então, na verdade, vai ficando, né, não só de 4 para 8, às vezes de 4 pode ir para 16, né? Então, vai elevando aquele número ao quadrado. Se você viu, né, a nossa aula sobre potência, você vai lembrar dessa ideia de elevar ao quadrado, né? O que isso significa. E aí a ideia é que, como eu disse, isso vai crescendo. Então a gente tem uma notação, uma forma de escrever essas coisas para a gente conseguir padronizar, né, essa ideia com o que a gente chama de Big O. Né? Big O, Big de grande, né? Então é um O grande, basicamente é um O maiúsculo, por isso que ele tem esse nome. As pessoas que estudaram, né, esses comportamentos dos algoritmos, eles usaram essa notação de usar um Ozinho grande, né, um O maiúsculo, e aí a gente vai representar tudo que for constante com o número 1. Então, qualquer coisa que é constante, não importa se leva 1 hora, 2 horas, 10 horas, é sempre aquele valor fixo. Então, a gente chama isso de 1, porque é um número fixo. Então, tudo que for constante fica O de 1.
Tudo que for proporcional à quantidade de trabalho que a gente tem, como no caso de corrigir as provas, a gente vai chamar de O de N. A gente vai dizer que, nesses casos, quando a gente tem 10 alunos, a gente pode ter 10 horas. Ou se a gente tem 10 alunos, a gente continua mantendo 10 minutos para cada um. Então, é toda vez que for proporcional, a quantidade de números que a gente tem para processar ou o tamanho da entrada, e a gente tiver um tempo gasto proporcional, né, que é razoável, vamos dizer assim, de acordo com o tamanho da entrada, a gente tem uma coisa que é O de N, são as coisas que são proporcionais. Né? A gente não tem nenhum absurdo ali, não é extremamente trabalhoso, só que dá para ver ali comparando a azul com a vermelha, que a vermelha é muito pequenininha, né? Então, se a gente puder ter a vermelha, é muito melhor ter a vermelha do que ter a azul. Mas no caso de corrigir provas, infelizmente não tem como. E o ruim mesmo vai ser quando a gente tiver o caso da verde, porque aqui é quadrático. Então, a gente aumenta um pouquinho o nosso trabalho, o nosso número de coisas para fazer, e o trabalho daquele número de coisas aumenta muito mais do que a gente pensou que teria. É desproporcional nesse sentido. Então, a gente aumenta vezes aquele número que a gente tem de entrada. Então, se a gente tiver 2, é 2 vezes 2. Se for 4, é 4 vezes 4. Então, vai ser sempre elevado ao quadrado. Né? Por isso que a gente chama de quadrático. E aí, isso são coisas, como eu dei o exemplo lá de conferir se cola, é muito mais trabalhoso do que só corrigir a prova. Então, para falar que essas coisas são muito piores do que as que são proporcionais, como o caso da linha azul, a gente tem essa linha verdinha que eu estou colocando, né, como verde, que representam os problemas que são quadráticos. Então, como é quadrático, a gente põe um doisinho, né, para saber que é quadrado. Então, são coisas que gastam um tempo quadrático, né, que são bem piores do que a azul. Dá para ver aqui nessa pequena parte que eu cortei do gráfico, então que a parte que é quadrática, o que for O de n ao quadrado, é pior do que a coisa que for O de n. E a coisa que for O de n é pior que a coisa que for O de 1. Então a gente tem essa escala, é como se fosse uma hierarquia. Só que aqui nessa hierarquia a gente sempre prefere o menor. Porque o menor é o que gasta menos, o que custa menos, tanto em tempo quanto memória. Então a gente sempre vai preferir as coisas que são O de 1, porque dá para ver aqui que a gente vai ficar bem feliz com a velocidade disso. Se não der certo, a gente vai tentar um O de n, porque pelo menos vai ser proporcional, né? Vai ser razoável com o meu esforço. E se nada disso der certo, a nossa última opção aqui nesse exemplo, né, para simplificar, vai ser o O de n quadrado. E aí é interessante que a hora que essas coisas vão crescendo, ó, eu aumentei um pouco o gráfico, então veja, daqui para cá, ó, eu estava indo até o 20 mais ou menos, e agora eu aumentei um pouco, né, o tanto de entrada que eu tenho e coloquei até 100. Então, se a gente compara esses dois, ó, dá para ver que as curvas elas vão ficando cada vez mais distantes. Então, dá para ver, ó, que o azulzinho, que é o linear, né, o proporcional, ele ainda está razoável, só que o O de 1 ele ficou muito baixinho, porque ele é bem pequeno mesmo, ele vai continuar infinitamente pequeno. Só que o verde ele está ficando cada vez pior. Então, olha, o verde para 20 ele já está indo para mais de 60. O azul para 60 ele continua dando 60. E o vermelhinho, que é o melhor de todos, para 100 ele continua ainda dando 2. Então é essa ideia de você ir crescendo o comportamento e vendo quando a entrada, quando os números vão ficando cada vez maiores, né, quando eu tenho mais números, a gente vai percebendo então como que o comportamento da coisa vai ficando. Então, isso vai aumentando, né, conforme a gente quer, e a gente vai percebendo cada vez mais que é melhor escolher o O de 1. Se não der o O de 1, a gente escolhe o O de n, e se no pior dos casos não der o O de n, a gente tem que ficar com o O de n quadrado. Então, essa é a ideia básica aqui do Big O. E aí, com isso, a gente fecha, né, o resumo, a introdução aqui, né, a revisão desses conceitos básicos da semana 4. E aí a gente chega na semana 5, em que agora que o tema foi basicamente ordenação. Então, o problema da ordenação é o seguinte: se a gente tiver um vetor com vários números desordenados, a gente vai querer que um algoritmo mude esses elementos desse vetor e vai organizando eles de forma que o primeiro elemento do vetor seja o menor de todos,
Aí o segundo elemento do vetor seja o segundo menor de todos, o terceiro elemento desse vetor seja o terceiro menor elemento de todos e assim por diante. Bom, então o que significa isso? É basicamente se eu tiver um vetor aí, um conjunto de valores, eu quero que esse conjunto de valores fique na ordem crescente, né? Na verdade, a ordenação poderia também ser em ordem decrescente, né? Então poderia ser começar do maior e ir diminuindo até o menor. Mas para simplificar, vamos olhar só para a ordem crescente. Então aqui dá para ver que esses valores estão todos bagunçados, né? Não tem nenhuma ordem aqui nesse vetor. E aí a ideia aqui é que eu vou propor um algoritmo de ordenação que vai pegar esse monte de números e vai colocar eles na ordem certa. Então aqui, esse vetor, depois de ordenado, ele teria que ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, e aí a gente vai ter as estratégias de ordenação. No caso aqui a gente vai ver três: a por seleção, a por inserção e a por mesclagem. Quando a gente for ordenar usando essa ideia, né, esse pensamento, essa proposta de solução, né, porque ordenar é um problema. Pegar esses valores e sair desbagunçando eles, né, até colocar eles na ordem certa é meio complicado. Então, o primeiro algoritmo aqui, que é por seleção, ele propõe o seguinte: a gente vai sempre descobrir qual que é o menor elemento da vez que a gente ainda não colocou no lugar certo e a gente vai acomodar esse elemento no lugar que ele deveria estar. Então vai ser o seguinte: eu vou olhar, né, para o vetor inteiro e tentar achar qual que é o menor elemento de todos, qual que é o menor valor de todos, com aquela estratégia parecida com a gente usou no menor, no algoritmo do menor maior, e aí a gente vai achar esse elemento. A gente vai pegar esse menor elemento de todos, como a gente sabe que ele é o menor elemento de todos, a gente vai colocar ele na primeira posição, porque ele é o menor de todos. Então, eu achei o menor de todos, coloco ele na primeira posição. Então já tem alguma coisa menos bagunçada. Agora eu vou procurar o próximo elemento, né? O primeiro menor de todos eu já achei, agora eu vou para outro que é o menor de todos. Naquele nosso exemplo ali do vetor, o primeiro elemento menor de todos é o 1, e aí o próximo seria o 2, né? Que depois do 1 ele é o menor de todos, do que sobrou. Então eu tento achar onde que o 2 está. A hora que eu achar onde o 2 está, eu jogo ele na segunda posição, que é onde o segundo menor elemento de todos devia estar. E aí eu procuro o terceiro menor, coloco ele na terceira posição e assim por diante. Então eu vou procurando esses menores e vou colocando eles na posição certa, dou um jeito de colocar eles no lugar certo, até que uma hora eu vou chegar lá no último, o último vai ser o último menor, vamos dizer assim, e aí por causa disso eu já vou ter ordenado. Então, essa ideia de fazer ordenação por seleção é interessante, ela funciona, porque a cada vez que eu passar pelo vetor, que eu sair passeando pelo vetor, como a gente viu iterando, a gente vai ter que a cada vez que eu passar por ele, eu vou ter sempre um elemento jogado no lugar certo. E aí, a hora que eu terminar de fazer todo esse processo, ter jogado todos os elementos no lugar certo, o meu vetor inteiro vai estar ordenado. Depois a gente tem a ordenação por inserção, que a gente vai dividir agora, a gente vai usar uma outra estratégia. Na verdade, a estratégia que o pessoal que gosta de jogar cartas, né, jogar jogos que envolvem cartas, eles usam. O que eles fazem? Eles dividem as cartas que eles têm em duas partes. Então, eles têm várias cartas na mão e eles vão ordenando essas cartas quando eles estão lá no jogo dessa forma. Eles têm, a partir de um ponto para a esquerda, para cá, geralmente, eles têm as cartas que já estão ordenadas e desse ponto para frente ou para a direita, eles têm as cartas que ainda estão bagunçadas do jeito que eles pegaram. E aí a ideia é que eles vão organizando o que não está organizado e aí eles vão montando um pedaço das cartas que estão organizadas e as que não estão organizadas. E aí eles vão sempre tirando uma carta que está bagunçada e vai colocando ela na ordem certa, junto daquelas que já estão ordenadas. Então, nesse sentido, a gente divide o nosso vetor, né, pensando aqui que a gente só tem números, em duas partes. A primeira parte é de um vetor que já está ordenado. A gente já começou a fazer a ordenação ali aos poucos, né, de alguns elementos, e aí a gente vai pegar e olhar para a segunda parte, que são os elementos que não estão ordenados, e vai sacando ali, vai pegando um por um deles e vai jogando ali na parte que está ordenada,
e a gente joga esse elemento que estava bagunçado já no lugar certo. A gente acomoda ele na posição certa. E aí, até que a gente consiga ir até o fim do vetor, a ideia é que a gente começa com um vetor totalmente desordenado. Então, essa primeira parte, que é o pedaço do vetor que já está ordenado, não tem nada, está tudo bagunçado. A gente pega um elemento só e joga ele ali no lugar certo. Depois a gente olha para mais um elemento, pega mais um elemento da bagunça e joga ele ali no lugar certo. Igual aqui no exemplo que ele está dando da foto. Então, ele pegou um 7 que estava aqui, esse 7 antes estava aqui, né? Mas o 2, 4, o 5 e o 10 já estava na ordem certa. E aí ele pegou o 7 e jogou ele na ordem certa, porque o 7 tem que ficar entre o 5 e o 10. Então, já estava certo aqui, né? Já tinha certo o 2, 4, o 5 e o 10. E continuou certo, continuou organizado, continuou ordenado, porque na hora que ele colocou o 7, a mão que colocou o 7 colocou ele no lugar certo, que era entre o 5 e o 10. Então, nesse sentido, a parte que já está organizada, ela vai crescendo e a parte que está desorganizada, ela vai diminuindo. Até que uma hora eu termino e eu só tenho a parte organizada e não sobrou mais nada na parte desorganizada. Então, é assim que a ordenação por inserção vai funcionar. E por fim, a gente tem a ordenação por mesclagem, que é uma estratégia bem mais inteligente do que as duas outras, porque ela vai conseguir ordenar de uma forma um pouco mais eficiente, mesmo que o vetor for muito grande. E aí aqui, quem pensou nesse algoritmo pensou numa estratégia que a gente usa bastante na computação, que é a estratégia que chama divisão e conquista. Quando você tem um problema muito difícil ou muito complicado de resolver, você não tenta ficar desesperado e resolver aquele problema de uma vez só. Você vai quebrando aquele problema em problemas menores, e aí você vai olhando para aqueles problemas menores e vai quebrando eles ainda menores, vai deixando eles menores e menores e menores, até que uma hora eles estão tão pequenos que você consegue resolver cada um deles. Então, em vez de você olhar para o problema grande, você vai quebrando ele em várias partes, e essas partes vão ficando, porque elas estão quebradas, vão ficando mais fáceis de resolver do que aquele problema grandão. E aí, uma hora, essas partes que você vai quebrando, 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 elas vão ficar tão fáceis que aí você consegue resolver elas rapidinho ali. E aí, a hora que você tiver resolvido todas essas partes, você vai juntando essas soluções das partes até você juntar e ir juntando e juntando. Do jeito que você foi quebrando, 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 você vai juntando, 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 até que você vai juntando essas soluções e você chega uma hora no seu problema original. Então, aqui no caso da ordenação, a gente quebra esse vetor que está bagunçado em vários outros vetores bagunçados, quebra esses vetores bagunçados em vetores bagunçados que são ainda menores, até que uma hora você consegue organizar esses vetores, porque é muito fácil organizar vetores que são pequenininhos. E aí você vai juntando esses vetores pequenininhos desorganizados em vetores cada vez maiores organizados, e você vai organizando, organizando, até voltar no vetor original. Então, basicamente, essa ideia de divisão e conquista para um problema de ordenação que a princípio pode ser um problema muito trabalhoso, que a gente pode ficar pensando como eu resolveria isso, vai resolver esse problema de ordenação de uma maneira relativamente simples. Porque a gente viu que a gente vai quebrar esses vetores, esse vetor grandão que a gente quer ordenar em partes, muitas partes, até que ele fique totalmente quebrado, despedaçado, que a gente desmonta o vetor inteiro. E aí depois que eu tiver desmontado, fica bem fácil, porque eu tenho vetores bem pequenininhos, e aí ordenar esses vetores pequenininhos é muito mais fácil do que ordenar um vetor que é muito grande. Imagina, ordenar um vetor que tem um valor só é muito mais fácil do que ordenar um vetor que tem 1000 valores. Então, agora a hora que a gente terminou de fazer essas quebras, a gente vai ordenar o vetor de volta, só que aos poucos. E aí, a gente vai começar com aqueles vetores bem pequenininhos que a gente foi quebrando, e a gente vai ter vetores de uma parte. Então, se eu tenho um único valor, a gente sabe que aquele valor já está ordenado. Então, se eu falo que eu tenho uma lista de valores, e aquela lista de valores, na verdade, tem um valor só, aquele valor já está ordenado, concorda? E aí, se aquele valor já está ordenado, eu posso agora pegar esses vários valores que são um só, e eu vou juntar eles de parzinhos.
Então eu pego, por exemplo, o 9 com 1. O 9 com 1, quem que vem primeiro? Então se eu tiver aqui dois valores, né? Eu quebrei os valores em vários. E aí aqui eu tenho o valor 1 e o valor 9. Bom, eu quero juntar eles agora em duas partes, né? Num vetor que tem dois valores. Quem que vem primeiro? Bom, eu sei que o 1 ele é menor que o 9. Então eu escolho primeiro o 1, depois o 9. E aí esse vetor ordenado de 1 e 9, ele vai ficando cada vez maior, porque aí uma hora eu posso pegar 1 e 9. Outra hora eu posso pegar um outro pedacinho, né, de dois vetores, né? Eu tinha lá um pedaço 3 e outro pedaço 5. Sei que o 3 vem primeiro, depois vem o 5. Junto esse parzinho aqui. Pego outro par, pego outro par. E aí, isso é muito fácil de ordenar, né? Porque você olha só para dois valores, escolhe qual que é o menor, coloca o primeiro, depois coloca o segundo. Fácil. Se esses parzinhos estão ordenados, eu pego esses pares e junto esses pares e vou juntando eles em quartetos. Então esses dois pedaços que estavam ordenados, eu vou juntar eles em quatro, né? Pego de dois em dois e vira quatro em quatro. É fácil também de conseguir ordenar eles porque os dois pedaços de dois já estão ordenados. Então já vai ficando fácil na hora que eu vou aumentando o número de elementos no meu vetor. E aí esses quatro eu pego eles e combino em 8. As 8 eu vou combinando e vou crescendo até que uma hora eu chego no meu vetor original. E porque eu estou usando toda hora essa estratégia, o legal desse algoritmo é que no final o vetor final vai estar ordenado. Então vai dar certo também igual os dois primeiros. Então a ordenação por mesclagem é uma estratégia bastante inteligente aqui, que funciona bem para a gente conseguir ordenar. E por causa que ela usa essa estratégia de quebrar o problema que era grandão em problemas menores, a divisão e conquista, ela é um pouco mais eficiente do que os outros algoritmos. Então, se a gente pensar em termos dos custos que a gente viu lá na semana 4, o custo aqui de usar a ordenação por mesclagem é um pouco menor do que o dos outros dois algoritmos. Então, ela é mais legal, a gente pode preferir a ordenação por mesclagem do que os outros dois tipos de ordenação. É um caso aqui interessante de comparação desses custos. E aí, você que é nosso assinante do EAD Vídeos e está vendo esse vídeo, você vai ter agora um bônus, uma explicação extra desses algoritmos de ordenação. Então, você vai ver aí na nossa plataforma, em seguida desse vídeo, mais 3 vídeos que vão explicar como um bônus. Eu vou mostrar aqui com os papeizinhos um exemplo de um vetor. Eu vou ordenar na mão eles. E aí eu vou ordenar o mesmo vetor bagunçado por seleção, por inserção e por mesclagem. Vou mostrar passo a passo com as minhas próprias mãos, manualmente mesmo, sem programar nada, como que esses algoritmos se comportariam para esse mesmo vetor bagunçado. Então são 3 vídeos, um vídeo para mostrar um exemplo de ordenação por seleção, um por seleção por inserção e o outro por mesclagem. Então os 3 tipos de algoritmos aqui da semana 5 a gente vai ver um exemplo para cada um. E se você ainda não é nosso assinante do EAD Vídeos, a gente vai fornecer para você também de graça esses 3 vídeos, só que a gente vai pedir para você fazer o seguinte: você vai entrar em contato com a gente nesse telefone que está aparecendo aí na tela e você vai pedir para a gente enviar para você esses vídeos. Eles vão estar disponíveis para você também, só que aí a gente pede para você entrar em contato com a gente para solicitar esses vídeos. Então, não precisa escrever aqui nos comentários do YouTube, entre em contato diretamente com esse WhatsApp que está aqui na tela, que a gente vai te mandar os vídeos. E aí, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o pessoal, deixa o seu like aqui, que a gente agradece bastante. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, se inscreva. Você pode entrar em contato aqui nesse WhatsApp também para saber mais informações, para pedir ajuda para assinar o nosso serviço aqui de acompanhamento das semanas de pensamento computacional. E esse foi só um vídeo de resumo, um vídeo de exemplo. Os nossos assinantes têm os vídeos totalmente completos de todas as semanas que a gente está produzindo aos poucos. É bastante conteúdo, então a gente está produzindo esses vídeos explicativos, que na verdade eles são bem maiores, mais expandidos, bem mais detalhados do que o vídeo que você viu aqui agora. Então, se você não é nosso assinante, se inscreva aqui, ou você pode
ou entrar em contato com o WhatsApp, que a gente vai te mostrar mais informações de como fazer a sua inscrição. De qualquer forma, você sendo nosso assinante ou não, esse vídeo de resumo acabou por aqui e então eu agradeço para você que ficou até aqui, que assistiu até agora. Espero que tenha esclarecido um pouco melhor as dúvidas, as matérias aqui do que foi cobrado em pensamento computacional até a semana 5 e agradeço a sua visualização. Até mais. Tchau, tchau.